E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Estamos de volta aqui na Torre de Vigia com mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre dois discípulos do Senhor Jesus que estavam a caminho de Emaús, né? Um povoado perto ali de Jerusalém, que ficaram decepcionados, né? Com o que aconteceu com Jesus. Como muita gente hoje fica também decepcionado com Jesus. Mas por que fica decepcionado com Jesus? Porque elas não conhecem as Escrituras. Querido, pega a sua Bíblia aí, vamos dar uma olhadinha nessa palavra em Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante. Diz assim, ó: eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, a 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, né, tudo aquilo que havia sucedido, o que aconteceu. Que indo eles falando entre si, fazendo pergunta um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que o não conhecesse. E eles disse, que palavra, e Jesus disse para eles, né, que palavras são essas que a caminho trocam entre vós? E por que estás tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou, quais? E eles disseram, as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que fosse redimir, né, que fosse salvar Israel. Agora, sobre tudo isso, e já hoje é o terceiro dia em que as coisas aconteceram. Quer dizer, eles estavam esperando que Jesus que viesse salvar, entendeu? Os judeus, né, da mão dos romanos, porque os romanos tinham invadido naquela época, né, ali as cidades de Israel, né, e tomaram, e o povo os judeus estavam pagando impostos, pagando impostos para os romanos. E eles pensavam que o Messias veio para esse plano, só que o Messias não veio. Mas por que eles ficaram frustrados? Ficaram frustrados por quê? Porque eles não conheciam, não atentaram para a Escritura. O que a Escritura falava? Que Jesus veio para isso? Não, né? Então vamos olhar, porque Jesus deu uma resposta para ele, e você vê como Jesus estava falando o que eu estou falando. Vamos lá. Jesus vira para ele e disse assim, ó, e ele lhe disse, ó nécios e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? A começar por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe o que ele se achava em todas as Escrituras. Quer dizer, Jesus estava falando, poxa, desde os tempos passados, desde os tempos dos profetas, a começar por Moisés, ele já vem anunciando que Jesus, que o Messias ia vir e ia morrer, entendeu? Na cruz, para quê? Para perdoar o pecado da humanidade. Jesus não veio para salvar o povo de Israel da mão dos romanos. Mas eles não entendiam isso, eles não entenderam e ficaram frustrados, como muita gente hoje, no nosso tempo, na nossa geração, estão chateados, aborrecidos, porque tanta gente apareceu aí na internet, né, fazendo profecias de uma coisa que ia acontecer e não aconteceu, porque não estava escrito na Bíblia, tá me entendendo? E ficaram frustrados. Agora eu vou trazer um versículo aqui que está acontecendo hoje, mas é bíblico, entendeu? Vamos lá? No livro de Samuel, do 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, apóstolo Paulo escreveu para o filho da fé dele, que era Timóteo. Disse assim, isso está acontecendo hoje, hein? Isso é bíblico, vamos lá. Sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites, né, dos seus prazeres, do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes
Paulo falou, afaste dessas pessoas, porque essas pessoas não têm nada de Deus. Vê se isso já não está acontecendo hoje, querido. Se essa palavra bíblica, como Jesus chamou a atenção daqueles 2 discípulos, que falou assim, irmão, vocês não entenderam nada, cara. Não estava escrito já na palavra que isso ia acontecer? Que ele tinha que morrer na cruz? Eles não entenderam. Mas isso aqui que eu falei para você, que já foi escrito há um bom tempo atrás, há gerações e gerações atrás, está se acontecendo hoje, querido. Então, para a gente não ficar frustrado com as coisas, nós temos que ver, antes de ver qualquer tipo de profecias, ou qualquer coisa que alguém chegue falando na internet, a gente tem que ver se aquilo ali é bíblico. Se for bíblico, é verdade. Se não for, não é, querido. Forte abraço para você, tudo de bom, que Deus abençoe a sua vida, e nós vamos voltar em mais uma oportunidade aqui, né, na Torre de Vigia. Valeu? Forte abraço, tudo de bom. Em nome de quem? De Jesus, né? Não posso esquecer. Valeu, forte abraço.